Salve, nobre! Estamos no ar para mais uma live profana. Nosso encontro de lives semanais não, quinzenais, mas que passaram a ser mensais, aqui no Profano Graal, onde eu aprofundo alguns temas sobre a história da cerveja. E se você não sabe o que está acontecendo aqui, se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, meu nome é Sérgio, eu sou administrador aqui do perfil Profano Graal, onde eu falo sobre a história da cerveja de uma forma que você não vê em nenhum outro lugar. E nessa semana nós vamos fazer uma semana temática, geralmente as lives elas dão o pontapé inicial, elas são a abertura de semanas temáticas que eu faço regularmente aqui, pelo menos uma vez por mês. A ideia era fazer quinzenal, mas nem sempre dá. Opa, Veste Bia, beleza? Tudo bom? Então, essa semana é a nossa semana temática sobre história da cerveja na Inglaterra e hoje, abrindo essa semana, nós temos essa live sobre história da cerveja na Inglaterra, onde vamos falar aí durante aproximadamente 30 minutos sobre alguns aspectos da história da cerveja na Inglaterra. Obviamente que não vamos recobrir todo o tema, nem toda a história da cerveja na Inglaterra, porque a escola inglesa, né, uma das 4 grandes escolas cervejeiras do mundo, ela é antiquíssima, né? Apesar dela ser mais recente do que as outras escolas, do que a belga e do que a germânica, como nós vamos falar aí ao longo da live. Então a ideia não é fazer aqui um voo panorâmico sobre a história da cerveja na Inglaterra, mas nesse período de tempo que eu proponho, cerca de 30 minutos, falar principalmente sobre 2 temas importantes, 2 características importantes dessa escola cervejeira e da história da cerveja na Inglaterra como um todo, que é a sua característica maior das ales, né, da presença das ales, da predominância das ales, e, por outro lado, a questão da sua forma de consumo muito característica que se materializa nos pubs, né, no consumo de ales nos pubs. Então, essas, em linhas gerais, essas são os 2 grandes temas que eu pretendo tratar nesses 30 minutos. Óbvio que esses temas eles vão se desdobrar em outros temas menores, interessantes também sobre a história da cerveja. Como essa live geralmente dá início a uma semana temática, depois, ao longo da semana, terão outros conteúdos sobre a história da cerveja na Inglaterra, onde eu vou aprofundar outros aspectos, onde pretendo aprofundar outros aspectos dessa história, né? e dessa escola cervejeira. Outra coisa, não esperem, né? Apesar de a gente falar de escola cervejeira, não esperem grandes explicações produtivas sobre as características da escola cervejeira inglesa, porque a nossa história aqui, a nossa conversa, o nosso papo, o nosso tema principal é a história da cerveja, né? E não características produtivas especificamente. Muito bem, antes da gente entrar propriamente no assunto, só quero lembrar você que nós temos aqui no Profano Graal, tem o seu programa do Apoia-se. Se você gosta do conteúdo que eu produzo por aqui, se você me segue e quer aprofundar o seu conhecimento sobre a história da cerveja de uma forma que você não vai aprofundar em nenhum curso, em nenhum outro lugar, a partir do olhar do historiador, né, fazendo sempre aquele diálogo entre a história da cerveja e a história, digamos assim, lato sensu, sempre baseada em muita pesquisa e muita documentação, sem repetir mitos e fake news, digamos assim, né? Então considere se tornar um apoiador do Profano Graal, considere fazer parte da corte do Profano Graal no Apoia-se. É só procurar lá, apoia-se/corte Profano Graal. O link você encontra na minha bio, na bio do Instagram.
Outro recado importante, o Profano Grau não está só no Instagram, você pode me encontrar também no YouTube e no Facebook. É óbvio que o Instagram é a rede social onde eu produzo mais conteúdo, mas eu sempre replico os conteúdos no YouTube e também na página do Facebook e também no Threads. Estou querendo escrever mais coisas no Threads, né? Já que é uma rede social de texto. E texto sempre é bom para quem trabalha com história. Também estou querendo produzir uns conteúdos mais específicos para o Threads. De qualquer forma, você já pode me seguir lá para ficar sabendo sempre das novidades aqui do Profano Grau. Beleza? Muito bem. Um gole d'água e vamos partir para os temas. Assim, ao longo dessa semana temática de História da Cerveja na Inglaterra, também vou falar sobre estilos de cerveja, sobre a origem dos pubs, sobre o CANRA, a Campaign for the Real Ale. Isso tudo são aspectos da história da cerveja na Inglaterra que serão tratados ao longo dessa semana. Então, não perca, fique ligado nos outros conteúdos para além dessa live. Ao longo da semana também vou soltar cortes aí da live. Se você não conseguir pegar a live do seu começo, ou não conseguir acompanhar a live inteira, a live fica salva sempre aqui no feed do Instagram e também lá no canal do YouTube. Beleza? Vamos lá, escola britânica, né? História da cerveja na Inglaterra nos remete imediatamente à escola britânica. E eu digo, e essa é a primeira definição importante, eu digo escola cervejeira britânica e não escola cervejeira inglesa, porque não são só cervejas inglesas que fazem parte da escola cervejeira britânica. Existem também as cervejas irlandesas, né? Como a nossa famosa Guinness. Esse final de semana teve St. Patrick's Day, né? Vocês aí devem ter enchido a cara de Dry Stout, de Guinness, ou de cerveja verde, ou dos dois, né? Então, as cervejas irlandesas também fazem parte da escola cervejeira britânica, e as cervejas escocesas, as Scotch Ale, também fazem parte da escola cervejeira britânica. Então, falar em escola cervejeira inglesa seria um erro. Assim como falar em escola cervejeira alemã, na verdade a gente deveria falar em escola cervejeira germânica, uma vez que a escola cervejeira alemã ela inclui também as Bohemian Pilsner, né, as Lager tchecas, né, que hoje, a Boêmia hoje fica na República Tcheca, né, mas é toda uma área de influência cultural germânica, então mais certo seria falar escola cervejeira germânica. Outras pessoas falam também que escola cervejeira belga também não seria uma categoria adequada, uma denominação adequada, e que o mais adequado seria falar em escola cervejeira franco-belga. Nesse caso, eu já não saberia dizer exatamente qual é o estilo de cerveja francês que faz parte da escola belga, ou qual é o estilo de cerveja que nasceu na França e se popularizou na Bélgica. A respeito disso eu preciso estudar um pouco mais, não saberia exatamente por que uma escola franco-belga e não especificamente belga. A mesma coisa, ou seja, os nomes das escolas cervejeiras, Bière de Garde francesa, boa, Léo Couto Nascimento, Bière de Garde francesa, então tá aí, está aí a explicação. Né, que aquele método champenoise, né, aquilo tudo é meio, né, francês. E na direção oposta a gente tem a escola cervejeira americana, que na verdade é norte-americana, ou seria melhor dizer estadunidense, uma vez que trata só de cervejas dos Estados Unidos. Não tem, na escola cervejeira norte-americana, não tem cervejas mexicanas. As próprias Saison são francesas também? Não sabia. Na escola cervejeira norte-americana não existem cervejas da escola de origem mexicana ou de origem canadense, né? Então, na direção contrária, a escola cervejeira americana ou norte-americana seria melhor batizada como escola cervejeira estadunidense, né? Isso numa perspectiva mais exclusiva do que inclusiva, qual é o caso da escola cervejeira britânica, que era o nosso ponto de partida, que era do que nós estávamos falando aqui.
Essa escola cervejeira britânica, ela se caracteriza em primeiro lugar pela ausência de lagers, né? Todos os estilos são estilos de alta fermentação, são estilos que a gente chama hoje de ale. Hoje a gente opõe ales, estilo de com as duas grandes famílias, né? As cervejas de alta fermentação, ales, e as cervejas de baixa fermentação, lagers. Ales e lagers é essa oposição que a gente faz comumente. Mas quando a gente fala de história da cerveja na Inglaterra, existe uma outra oposição que faz mais sentido, que é a oposição entre ales e beers, que dá uma certa confusão, inclusive quando você vai traduzir texto em inglês, porque o tradutor geralmente traduz as duas coisas como cerveja, né? Que diferença é essa, ale e beer? Se não está especificamente no tipo de fermentação, como a oposição entre ale e lagers, né? A gente entende ales como cervejas de alta fermentação, lagers como cervejas de baixa fermentação. A oposição entre ale e beer não se refere ao tipo de fermentação, mas sim ao tipo de ingrediente utilizado. Essa separação está cada vez mais borrada, mas isso foi muito importante, essa separação foi muito importante durante um bom período da história da cerveja na Inglaterra. Essa é a primeira característica, eu vou voltar a ela mais tarde, no momento historicamente mais preciso, mais para frente nessa live. Primeiro eu quero só retroceder um pouco e falar de a outra característica são os pubs, como eu falei primeiro, né? Mas eu queria retroceder para falar das origens. Eu estava dizendo que a escola cervejeira britânica, ela é mais nova, com pilhas de aspas aí, por exemplo, do que a escola cervejeira germânica, ou até mesmo da belga, né? Porque nós sabemos que os resquícios mais antigos de produção de cerveja na Europa, eles estão justamente na área da atual Alemanha, né? Especificamente na Baviera, que são vestígios ali do século VI a.C., se não me engano, século VIII a.C., que era uma época em que já se fabricava cerveja nessa região. A escola cervejeira britânica ela é mais nova. Autores costumam datar a cerveja na Inglaterra por volta do século IV depois de Cristo. Quer dizer, por isso nova entre aspas, né? O século IV depois de Cristo, para a gente se localizar historicamente, já é depois do recuo do domínio do Império Romano na Inglaterra e a invasão dos anglo-saxões. Parece que foram os anglo-saxões que invadiram a Inglaterra a partir do continente, depois do recuo do Império Romano no século IV, que levaram as cervejas para a Inglaterra. E isso também marca a palavra pela qual essa bebida ficou conhecida lá, que é ale, que na verdade vem de all, ali daquela região da Saxônia, da Escandinávia, da Dinamarca, né? A região de onde saíram os anglo-saxões. All com aquele, que eu não sei se pronuncia exatamente assim, com aquele ozinho cortado, né? O-L, que era como se chamava a cerveja ali. All deu origem a ale. Essa é a origem do termo ale, que vai marcar a cerveja produzida na Inglaterra. Muito bem. Essa cerveja ela é produzida sem lúpulo, né? E também, a gente quando fala em cerveja sem lúpulo, a gente costuma falar de Gruit Beers. Não é o caso, né? O Martin Cornell diz que essa cerveja era produzida sem lúpulo, mas ela também não é produzida com gruit. Gruit é uma mistura específica de ervas que era usada no norte da Europa, ali na região da Bélgica, norte da França, norte da Alemanha, e que vai marcar a produção de cerveja antes da popularização do lúpulo. O lúpulo também fazia parte, era uma das ervas, né, que fazia parte do gruit. O gruit tinha regras muito específicas, a partir de um determinado momento ele passa a ter regras muito específicas de produção e de comercialização, gerando inclusive impostos para a igreja e para governos locais. O Martin Cornell ele chama atenção para o fato de que a cerveja, de que esse termo gruit, em primeiro lugar, nunca foi usado na Inglaterra, e de que a cerveja inglesa antes do lúpulo não usava também o gruit, mas usava outros tipos de ervas encontrados na Inglaterra. É importante prestar atenção também, e isso o Martin Cornell também fala, que
a Inglaterra não é uma produtora tradicional, hoje sim, né? Mas não é uma produtora de lúpulo tradicionalmente. E nem cevada, diga-se de passagem. E por isso Martin Cornwell fala que essa ale originária na Inglaterra, ela não tinha nem lúpulo e nem cevada. Ela era uma herb beer, uma cerveja de ervas, né? Isso é muito interessante. Depois vai se popularizar, né, a cevada e muito mais tarde o lúpulo. Me perdi um minuto, nós estávamos falando das invasões escandinavas e da cerveja a cerveja sem gruit, cerveja sem lúpulo, sem gruit, sem cevada. Era uma cerveja de ervas, diz o Martin Cornwell a respeito da cerveja na Inglaterra. A Inglaterra não tinha um clima e nem um solo adequado para a plantação de lúpulo, né? Aqueles mais ou menos os mesmos problemas que atrapalhavam a produção de lúpulo no Brasil, por exemplo, a falta de luz. A Inglaterra não é um país muito solar, né? A gente sabe disso. A Inglaterra é um país, enfim, onde no inverno escurece muito cedo, onde o tempo geralmente é marcado pelo fato de ser um tempo muito nublado, muito fechado, muito chuvoso. Então, não tinham condições ideais para a produção de lúpulo. E a maior parte da Inglaterra, durante muito tempo, durante toda a Idade Média, eu diria, e até depois, Idade Média e Idade Moderna, ela é, na sua maior parte, coberta de florestas, o que também não favorecia, né, a produção de lúpulo e de cereais. Muito bem, mas a partir de um determinado momento começa-se, então lá os ingleses produzindo a sua ale, né, com as suas ervas, e a partir de um determinado momento começa a entrar a cerveja com lúpulo na Inglaterra. Essa cerveja com lúpulo, obviamente, vem do continente, vem das áreas onde já se fazia cerveja com lúpulo. Alguns autores chamam a atenção para o fato de que, pelo menos desde o século IX, se fazia cerveja com lúpulo já no norte da Alemanha. E é essa cerveja com lúpulo que vai acabar se popularizando ali naquela região do norte da Alemanha, Bélgica, e que vai ser comercializada pela Liga Hanseática. Se vocês não sabem o que é a Liga Hanseática, foi uma liga de comerciantes de cidades germânicas e depois algumas cidades belgas, ali do norte da Europa, no Báltico, que dominaram o comércio no Mar Báltico ali a partir do século XII. A partir da virada do século XI para o século XII, atingindo seu auge ali por volta do século XIV. A cerveja era um dos principais produtos de exportação da Liga Hanseática, mas eles exportavam um monte de coisa, produtos de ferro, enfim, vinho, outras coisas também. Mas a cerveja era um dos principais produtos de exportação e você tinha cidades que se especializavam na produção de cerveja, como Hamburgo, por exemplo. E é essa cerveja lupulada que começa a chegar na Inglaterra a partir desses comerciantes da Liga Hanseática, principalmente comerciantes de origem holandesa. Lá na virada da Idade Média para a Idade Moderna, os holandeses eles são os grandes carreteiros da Europa, né? Eles são uma nação de comerciantes. Também porque a geografia da Holanda não favorece também grandes produções agrícolas, né? Esses caras se especializaram no comércio. E você tem em Londres e em outras cidades da Inglaterra, como Newcastle e York, você tem grandes entrepostos da Liga Hanseática, de comerciantes holandeses, que se chamam contores, né, que era o termo utilizado. Esses grandes entrepostos estão jogando, né, durante séculos, estão jogando cerveja lupulada no mercado cervejeiro inglês, o que gera, inclusive, alguns protestos com relação a alguns tradicionais produtores de ale, de cervejas sem lúpulo. Um momento. Que inclusive pressionam
alguns mercados locais, ali por volta do século XIV, pressionam alguns mercados locais para proibir a produção de cerveja com lúpulo. Agora não estou certo se é apenas a produção ou a produção e comercialização. Provavelmente a comercialização também. De cerveja com lúpulo, né? Para proibir a produção de cerveja com lúpulo. Mas a cerveja com lúpulo ela acaba se popularizando e aí ela tem outro nome, né? Ela é chamada de Bier, que vem do Bier, que é a cerveja em alemão, né? B-I-E-R. Né? Então você tem, como eu falei antes, você não tem uma oposição entre Ale e Lager, porque a Lager ela está sendo criada lá na Baviera, no sul da Alemanha, aí na virada para o século XV. Mas você tem essa oposição, e a Ale, a cerveja de alta fermentação, ela é a cerveja que domina, né? O tipo de cerveja que domina. Então você tem essa oposição entre Ale, que é a tradicional cerveja sem lúpulo, e Bier, que é a cerveja com lúpulo. É possível ver em algumas placas, diz o Martin Cornwell que era possível ver em algumas placas de pubs antigos, de inns, vamos falar já da diferença entre pubs e inns e tavernas, era possível ver você ver lá anunciado, porque a partir de um determinado momento, a regulamentação dessas casas onde serviam cerveja tinham que ter placas dizendo que tipo de produto se vendia ali. Então você via nas placas wine, ale e beers, né? Ou seja, vinhos, ales e beers, cervejas sem lúpulo e cervejas com lúpulo. Essa diferenciação, ela foi digamos assim, ela fez sentido, ela foi real, digamos assim, durante um bom tempo. Apesar de que já no século XVI já se produz cerveja com lúpulo na Inglaterra. Então, essa diferenciação entre ales e beers começou a não fazer muito sentido a partir do momento que o lúpulo se populariza também na Inglaterra. Então hoje, obviamente, as ales inglesas são feitas com lúpulos, e hoje nós temos lúpulos ingleses que a gente chama inclusive de lúpulos tradicionais, né? Styrian Golding e não lembro mais o nome de nenhum, mas você tem hoje lúpulos que você considera lúpulos tradicionais ingleses, né, que tem uma característica própria, que é aquela característica terrosa do lúpulo, né, que tem cheiro de terra molhada, né, aroma de terra molhada, essas características que a gente aprende nos cursos de sommelier por aí afora, em qualquer lugar. Né? Já tem lúpulos ingleses tradicionais próprios, mas eles são muito mais recentes, né, do que os lúpulos das outras escolas, apesar da gente considerar tradicional, enfim, né, vocês entenderam. Então, a partir do século XVI e daí em diante, a oposição entre ale e beer fica um pouco apagada. Ela é muito mais nominal do que propriamente prática ali na produção da cerveja. Nossa, já falei 20 minutos. Vamos lá, temos 10 minutos para falar do outro tema que é importante. Esse é o tema da produção, né? E com relação ao consumo, eu falei que a outra característica da escola cerveja inglesa é o seu modo de consumo, né? Os pubs, que são uma instituição tradicionalmente inglesa, tipicamente inglesa, o consumo da cerveja nos pubs. Inclusive replicado em vários pontos do mundo, né? Existem pubs hoje que tem o pub irlandês, que virou meio que um negócio meio típico em termos de decoração, em termos de cerveja, em termos de cerveja servida, em termos de música. Você tem em todo lugar, você tem no Brasil, você tem aqui na Itália, aqui na minha cidade tem um pub que se chama Old England Pub. Né? Eles seguem sempre a mesma estrutura arquitetônica de decoração e de serviço. Não exatamente de serviço das cask ales, né? Aquela cerveja servida direta do barril sob pressão, mas serviço de cervejas inglesas, cervejas holandesas. De onde vêm os pubs?
A produção de cerveja durante a Alta Idade Média, quando eu falo Alta Idade Média eu estou falando entre o século V, né? A cerveja começa a ser produzida na Inglaterra no século IV, por volta do século IV, como a gente viu. Entre o século V e o século X, na Alta Idade Média, a produção de cerveja na Inglaterra está muito marcada pelas ale house, ou seja, pelas casas de cerveja, que eram casas de família, onde a cerveja era produzida pela dona da casa, a alewife, que vocês já devem ter ouvido falar, né? A alewife era a dona da casa que produzia a cerveja e que abria a sua casa para vender a sua cerveja, vender o seu excedente de cerveja. A partir do momento que isso se torna lucrativo, ela passa a vender não só o seu excedente, né, mas ela passa a produzir para a venda, né? E a ale house, então, é uma casa de cerveja. Tirando as ale houses, se produzia cerveja em alguns mosteiros. Até o século XVI, com a reforma protestante, a criação do anglicanismo pelo Henrique VIII, ele vai acabar com os mosteiros católicos e vai parar a produção de cerveja em mosteiros. Mas isso só no século XVI. Nós estamos aqui entre o século V e o século X. As ale houses, elas acabaram se tornando um ponto de encontro das comunidades, né? A ale house, ela serve a sua comunidade circundante. Não tem uma distribuição, não tem uma rede de distribuição de cerveja dessas mulheres. Tem toda aquela história de que elas botavam uma vassoura ou uma estaca na porta de casa para avisar que tinha um lote novo de cerveja, né? Que é o ale pole, né? Pole, P-O-L-E, ale pole, que elas colocavam na porta de casa para dizer tem cerveja, e abria a cerveja, e aquilo ali foi se tornando um ponto de encontro da comunidade que ia a essa casa. Casas são casas particulares, que ia a essa casa beber a cerveja da alewife. Essa história vocês já devem ter ouvido, né? Então, as ale houses, elas são uma das origens dos pubs. Mas os pubs, eles evoluem a partir de outras duas instituições, que são as tavernas. E as tavernas são estabelecimentos que existem na Inglaterra desde pelo menos o Império Romano, que são cópias das tavernas existentes aqui na Itália, né? Durante o domínio romano, que é basicamente a origem dos restaurantes, né? Um lugar onde você vai comer e beber cerveja. A ale house serve só cerveja, tá? Não serve comida, né? As tavernas servem cerveja, servem vinho e servem comida. As tavernas são a origem propriamente dos restaurantes. E você tem isso aí já desde a época romana e vai atravessar ao longo da Idade Média, né? Então, ale houses, elas serviam a comunidade circunstante, né? As tavernas, elas já estão localizadas em grandes cidades, onde obviamente existe um público para frequentar a taverna, né? E aí já é um público de maior poder aquisitivo, né? Digamos assim. E você tem um terceiro elemento, um terceiro estabelecimento que faz parte dessa criação desses pubs, que são os inns. I-N-N, inns, que você pode traduzir como pousadas. O que eram os inns? Os inns eram propriamente pousos, né? Pousar, né? É descansar, né? Que se estabeleciam, que surgiam ao longo das estradas, ao longo dos caminhos, das rotas de viagem. Então você tinha que parar, veja bem, você está viajando de cavalo, está viajando de carruagem, você tem que parar de determinado em determinado tempo para descansar os cavalos, para dar água aos cavalos, para dar de comer aos cavalos. Então você parava nesses inns, onde você e os cavalos descansavam, né? Os inns, então, eles ofereciam comida, bebida, mas não ofereciam um grande cardápio de comida e bebida. Ofereciam o que tinha ali, né? Geralmente a cerveja, a comida produzida ali mesmo, ou a cerveja, há muitos inns, mas isso um pouco mais para frente,
muitos índios começam a receber cerveja de cervejarias comuns, quando as cervejarias começam a se estabelecer, né, para além das ale houses, as cervejarias comuns forneciam cerveja para os índios, porque muitos índios não tinham produção suficiente para dar vazão à demanda. Mas o índio, sobretudo, ele está ali para oferecer pouso. Então, além da comida e da bebida, o que caracteriza o inn é a possibilidade de você alugar um quarto e dormir ali. Esses são os três estabelecimentos que eles são diferentes por natureza, eles são diferentes por tipo de produto e serviços que eles oferecem e eles são diferentes no tipo de público que eles atendem. Os inns eles se desenvolvem à medida que vai se desenvolvendo o sistema de transporte na Europa. E aí eles vão ficando mais movimentados nas principais rotas de viagem e vão dependendo mais de cervejarias que produzam cerveja para eles servirem ali. As ale houses sofrem um declínio, ao contrário dos inns que vão se desenvolvendo. Depois os inns somem, mas os inns só vão sumir lá no século XIX com o desenvolvimento das estradas de ferro. Porque aí não tem mais cavalo para você dar de comer, para descansar. O trem ele diminui o tempo de viagem entre os principais pontos da Europa, então os inns eles vão se desenvolvendo até o século XIX, as tavernas se desenvolvem e dão origem aos restaurantes, mas as ale houses elas entram em declínio, principalmente a partir do surgimento de grandes cervejarias leigas, cervejarias maiores. Existe toda uma outra discussão a respeito do declínio das ale houses, da estigmatização das ale wives como bruxas, e existe uma autora que se dedica a isso, que é a Judith Bennett, uma historiadora norte-americana, que fala que existe um marco onde esse processo começa a acontecer, que é na peste negra em meados do século XIV. A peste negra, em 1348, ela mata quase metade da população europeia. E isso abre uma maior procura por cerveja, abre campos para plantação, enfim, acontecem várias coisas que beneficiam, por incrível que pareça, beneficiam o desenvolvimento da indústria cervejeira. E a indústria cervejeira ela começa a se tornar algo menos doméstico e algo mais comercial. E essas mulheres, essas ale wives, elas não têm esse capital, seja em dinheiro, seja em político, para bancar um maior investimento, contratar empregados e transformar as suas ale houses propriamente em cervejarias. As ale houses não deixam de existir, né? Tem regulamentações, leis que regulamentam o funcionamento de ale houses a partir do século XVI, ou seja, nós já estamos ali no final da Idade Média, as ale houses ainda existem. Diz o Martin Cornell que esse termo ale house continuará sendo usado até o século XVIII, ou seja, provavelmente até a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial surgem as grandes cervejarias, com a Revolução Industrial surgem os primeiros grandes estilos de cerveja que vão ser comercializados por toda a Inglaterra e por diria eu, pelo Império Colonial Britânico, né, que são as Porters e as Pale Ales, né, que são grandes cervejarias, grandes cervejas, grandes sucessos comerciais que demandam uma produção maior, demandam uma estrutura de produção maior e as grandes cervejarias vão ficando cada vez maiores e as ale houses elas vão sumindo, elas vão desaparecendo. Birra Capitale, Stefano, sempre presente. Anche se non capisci molto, è sempre presente, mi fa piacere. Muito bem, pena que já estamos quase no final, né? Estamos com 35, então, recapitulando, falei dos pubs. Os pubs, o nome pub, então, ele vai surgir muito mais tarde. O nome pub vai surgir lá do final do século XVIII para o século XIX, né? Mas não somem os outros nomes, não somem os nomes. Inns não somem. Até hoje, muitos pubs têm o nome de inns. O que diferencia é que hoje você pode encontrar pubs onde você pode se hospedar
e você pode encontrar pubs onde você só vai lá e bebe, que é a maioria, acredito eu, e é o que você encontra fora da Inglaterra, né? Pubs onde você pode se hospedar, não sei, não conheço, não sei se existem em outros lugares pelo mundo. Na Inglaterra, sim. Então falamos dos pubs, das ale houses, das alewives, das tavernas e inns, falamos da diferença entre ales e beers e falamos da criação dos dois grandes estilos de cerveja que vão marcar de uma vez por todas a industrialização da cerveja na Inglaterra, que são as porters e as pale ales. Cervejarias que vão se especializar só nesses estilos, que foram estilos de grande sucesso ao longo do século XIX. Muito bem, para terminar, então, já partindo para os nossos finalmente, para terminar, então, só quero falar rapidamente da recuperação da Rio Ale, né? Da recuperação desse termo, do ale, a partir da década de 70 com a CAMRA, ou seja, com a campanha Campaign for the Rio Ale, a campanha pela ale real, pela ale de verdade, né? Não ale real, porque você fala ale real na Inglaterra, fica parecendo alguma coisa ligada à monarquia. Não é o caso, né? A campanha pela ale de verdade, que é, na verdade, uma reação de consumidores ingleses à uniformização do mercado de cerveja na Inglaterra. Assim como acontece em todo o mundo, durante a segunda metade do século XX, o mercado inglês ele também começa a ser monopolizado por 6 grandes cervejarias, e essas 6 grandes cervejarias elas produzem um produto que seja vendável, durável, né? Que é a lager, né? A lager, digamos a American Lager, né? Não é, enfim, é a American Lager, né? Que se populariza em todo o mundo. E na verdade a Campaign for Rio Ale, a CAMRA, é uma reação a essa uniformização do mercado de cerveja na Inglaterra e a tentativa de recuperação das cervejas de alta fermentação, das ales servidas em barris por pressão, por gravidade, né? E não com CO2, não extração por CO2. Que é aquele negócio também que você vê basicamente na Inglaterra, né? É muito difícil você achar fora da Inglaterra. Aqui, na minha cidade, por incrível que pareça, tem um bar de cervejas que de vez em quando eles têm um cask, né? São os casks que se chamam, né? Eles têm uma cerveja, de vez em quando eles servem uma cerveja condicionada em cask a partir da gravidade, né? Que é aquela torneira que você tem que ficar bombeando para sair aquela cerveja sem absolutamente nenhum gás, que é a característica, né, dos estilos tradicionais ingleses. Essa campanha, a partir da década de 70, ela vai ser responsável pelo movimento da cerveja, de renascimento da cerveja artesanal na Inglaterra. Então você tem uma reabilitação do termo ale, né, agora como cerveja de alta fermentação servida por gravidade, a partir do cask, né, a partir do barril, muitas vezes do barril de madeira, mas não necessariamente. Você já tem casks de inox hoje também. Beleza? Então, bebo uma água enquanto vocês me dizem se ficou tudo compreensível, porque 21h39 era basicamente isso que eu tinha separado aqui para falar com vocês. Ao longo da semana, essa semana temática sobre a história da cerveja na Inglaterra, eu vou aprofundar os posts ao longo da semana vão aprofundar alguns desses temas, então fiquem ligados no resto do conteúdo que eu vou postar aí ao longo da semana. Dúvidas? 2 minutinhos para vocês me dizerem aí o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida com relação à história da cerveja na Inglaterra.
Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que esteve aí desde o início, ao pessoal que só chegou agora. Para aqueles que chegaram agora, lembro sempre que a live vai ficar salva aqui no feed do Instagram e também no meu canal do YouTube. E ao longo da semana, se você não tiver tempo de assistir os 40 minutos da live, eu vou soltando cortes ao longo da semana com os principais pontos. Beleza? Se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai se encaminhando para o final. Então, é isso. Muito obrigado a vocês. Nós estaremos de volta no mês que vem com mais uma live profana. Já adianto mês que vem o tema. Mês que vem nós temos a Semana da Cerveja Alemã, né? A comemoração da Reinheitsgebot, aquele negócio todo. E então a live e a semana temática de abril muito provavelmente vai ser sobre história da cerveja na Alemanha. Ok? Muito obrigado por aqueles que estiveram comigo desde o começo. Se você curte o meu conteúdo, considere apoiar o projeto para eu continuar produzindo cada vez mais. Entendeu? Muito obrigado e boa noite para todos.